Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, iniciando agora oficialmente os nossos trabalhos de 2020 com este vídeo que trata do Código ou do Direito Processual Civil numa aula introdutória. Eu vou aqui explicar para você aquilo que você tem que saber de direito processual civil, mas eu vou partir do zero. Se você entende processo civil, espere pelo próximo vídeo ou pule para o próximo. Este é para começar do zero. Eu sou Fábio Tadeu Roque, professor de Direito há 13 anos já e também advogado, especialista e mestre em Direito. Vamos começar? Vamos! Deixe-me colocar na tela para você aqui o que é que nós vamos tratar ou como é que nós vamos tratar. Eu vou falar nesta exibição de Direito Processual Civil e mais, eu vou falar de uma introdução para você que está literalmente boiando no Direito Processual Civil. Professor, eu não entendo nada. Vamos tentar clarear de uma maneira simples o do que é que trata o direito processual civil e o que é que nós vamos estudar ao longo das aulas de direito processual civil. O direito processual civil, você vê aí na tela, ele é inicialmente chamado de direito jurisdicional. No começo de tudo, ele era chamado jurisdicional. Por quê? Porque é um ramo do direito público composto por um conjunto de princípios e normas jurídicas que guiam os processos. Busca também a solução de conflitos de interesses e o uso da jurisdição do Estado, que tem esta função de soberania. Faz, portanto, valer o respeito às leis de forma definitiva e coativa. Muito bem, falamos um monte de coisa. O que é que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte: disso que nós falamos no primeiro tópico desta aula rápida de introdução, antes de eu entrar propriamente dito no Código de Processo Civil e na matéria Direito Processual Civil, o Direito Processual Civil trata da jurisdição. O que é jurisdição? Você vai estudar comigo com mais tranquilidade, mas agora eu falo. Jurisdição é o iuris dictio, é o dizer do Estado. O Estado vai dizer para você aquilo que você precisa ouvir. Mas espera aí, professor, eu quero falar de alguma coisa, mas eu não gostei do que o Estado me disse na sentença. Você tem chance de recorrer para buscar a mudança da sentença. Mas atenção, esta solução de conflitos de interesses, esta jurisdição depende de uma provocação, para que se faça valer o respeito às leis de forma assim definitiva e coativa, como você viu aí comigo. Vamos aqui, ok? Então assim, direito processual civil é ramo do direito público porque trata de lei. Vai tratar de lei ou de aplicar a lei a um caso concreto. Por exemplo, seu gato subiu na árvore, a árvore levou um raio, caiu a árvore e o gato morreu. E a árvore estava na rua. Você pode processar o Estado? Você pode. Ah, professor, roubaram meu carro. Você pode processar o Estado? Você pode. Por quê? Porque tem lei que garante algumas coisas. E, entre elas, a sua segurança, a minha segurança, por exemplo, a vida do animal, o bem. Ah, mas é um caso fortuito. O que é caso fortuito? A gente não esperava que acontecesse. Aconteceu. Nós vamos estudar tudo isso. Agora você precisa entender que jurisdição é o dizer do Estado. O Estado vai dizer algo. O Estado só vai dizer, o Estado só vai te apresentar uma resposta. O Estado só vai te dar uma sentença se você tiver um problema. E com este problema, você vai buscar uma palavra do Estado. O Estado pode falar aquilo que você não quer? Pode. E não só pode, muitas vezes você vai fazer um processo, eu mesmo vou processar o Estado ou vou processar alguém
em meu nome ou em nome de um dos meus clientes. E aí? E aí nós vamos lá pedir para que o Estado faça algo. Por exemplo, bateram no carro do meu cliente. Putz, Fábio, e aí? E aí eu vou pedir para que quem bateu pague. Pode acontecer de não pagar? Pode. Por que pode? Porque o Estado pode dizer, o seu cliente foi que bateu, não foi o outro que bateu no seu cliente. E aí? E aí? Sinto muito. O meu cliente tem que pagar desde que eu não recorra. Se você não gostar da primeira sentença, você recorre. Você vai ver comigo que existem condições, existem situações, existem momentos em que você vai processar alguém e você não vai precisar de advogado. Por quê? Porque é uma ação que não tem um valor muito alto. Qual é o valor? Nós vamos estudar. Ou, de repente, você vai processar, por exemplo, uma autarquia federal. Vou processar o INSS. Você pode? Claro que pode. E aí? Onde eu processo? Você vai ver isso comigo. Eu vou processar, por exemplo, uma empresa, direito trabalhista. Tem lei processual civil ali? Tem. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho a CLT. Tudo que a CLT não diz, o Código de Processo Civil vai dizer. Isto é a jurisdição. Jurisdição é o Estado vai falar. E o que o Estado disser, quer seja na sentença ou durante o processo, isto é jurisdição. Mas tem mais, vamos pôr na tela aí. Olha só, aí nós vamos para o segundo, uma introdução. Processo civil tem um objetivo instrumental que busca a efetividade das leis materiais, isto é, designa um meio legal para o acesso das partes aos tribunais comuns em um determinado litígio de ordem privada e também guia a tramitação do acesso à jurisdição. Falei e vou repetir, isso é uma maneira chique. Cadê a câmera 2? Está aqui, ok? Isso é uma maneira chique de dizer assim, o processo civil, o código de processo, quer seja o civil, penal, quer seja o que seja, nós vamos estudar todos os direitos aqui no canal, mas em especial o processo civil. Eu estou aí e eu preciso saber como é que eu ponho em prática. Eu tenho um problema. Que problema? Bateram no meu carro. Bateram no seu carro. Tá bom. E aí? Ah, professor, eu quero que morra quem bateu no meu carro. Tá bom, eu também quero. Mas e aí? E aí você faz o quê? Simples. Você vai buscar o seu direito de reparação, que está expresso na lei. E quando o Estado diz pague aquilo que aconteceu, o desastre, pague a batida, o que aconteceu? Aconteceu aí a jurisdição. O Estado disse. Nós vamos anotar tudo isso na próxima aula, quando a gente vai falar das noções introdutórias e depois nós vamos entrar no Código de Processo Civil propriamente dito. Estou só iniciando, isso é só um comecinho para você que não entende nada e precisa entender que o processo civil ele existe justamente para pôr ordem no barraco. Você tem um problema. Por exemplo, você tem uma igreja perto da sua casa. Não importa qual seja a igreja. A igreja pode fazer barulho até as tantas? Claro que não. Deus não é surdo. Deus não importa se este da cruz, não importa se o seu Deus que ressuscitou, não importa se o Deus dos católicos está lá, preso na cruz, ele não saiu da cruz. Não é assim também não. Mas tudo bem. E aí? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, você tem que entender que existem regras. E estas regras têm que ser seguidas. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ah, mas professor, não é certo. O rico não responde. Claro que na prática não é que o rico não responde. O rico pode pagar um advogado riquíssimo ou poderosíssimo, aquele que cobra 10 milhões, por exemplo. Mas por quê? Porque ele estudou para isso. E ao estudar para isso, o que acontece?
O advogado tem que cobrar mais. Aí eu não estudei nada, eu cobro o quê? R$1. E aí? Então, ótimo. O que acontece? Quando eu vou lá e contrato o advogado processa alguém em meu nome. Por que o advogado processa alguém? Porque o advogado tem capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Ele pode falar em juízo. Ele tem condições de postular em juízo, de escrever, de falar ou de colocar no papel um pedido que você muitas vezes não tem. Por quê? Porque quanto é o processo? 1 milhão. Porque bateram na sua Ferrari. Puxa, professor, bateram no meu Fusquinha. Tá, seu Fusquinha é de quando? 1930. E aí? Lá em 1930 você comprou, era zero, agora em 2020, quase 100 anos depois, você não tem o que fazer. Você fala, putz, meu carro não vale mais nada. E aí? E aí, uma peça do seu Fusquinha custa R$10, a peça da Ferrari custa 1 milhão. E aí? E aí você tem um limite onde o advogado vai postular. E esta a capacidade postulatória, essa possibilidade de falar, tem um X. Até tantos, que nós não vamos ver agora, mas até X, por exemplo, até, sei lá, R$1.000, não é, mas é um exemplo. Até R$1.000 você não precisa de advogado. Acima de 1.000, você precisa de advogado. Pode isso? Pode. Pode. Processo civil tem isso. E quando o juiz dá uma sentença, esta sentença faz lei. Isto é a jurisdição, é o dizer do Estado. E quando você vai lá no juizado de pequenas causas, que você vai aprender comigo que é juizado especial, o que você faz? Você vai fazer uma tentativa de conciliação. Pode? Pode, claro que pode. Aliás, não só pode, como deve e como vai. É assim que funciona. E esta conciliação tem o juiz conciliador. E aí? O juiz conciliador, o que ele faz? O juiz conciliador, se ele conseguir atingir ali um acordo que fique bom para ambas as partes, igual faz aquele lá da televisão que fala assim, tá bom para você? Ah, tá. Tá bom para você? Ah, tá. Então estando bom para ambas as partes, Fábio Tadeu parou aqui agora. Tá, lembra aquele cara lá? Quando ele faz isso, ele faz uma conciliação. Quando você está no fórum, no juizado especial, você está buscando essa conciliação. Se o juiz conciliador chegar a esse acordo, a jurisdição está dita. Isto é, foi colocada a lei ao caso concreto. Você vai ver isso comigo com muita calma nas próximas aulas. Veja só, vamos seguir mais um tantinho. Veja lá. Olha lá. Agora, ele difere do direito processual penal. Por quê? Porque o direito processual civil não incide sobre processos que envolvam punição do Estado, ou seja, matéria criminal. O processo civil é a ciência que guia todo conflito de interesse que não se encaixe no âmbito criminal. Ah, mas Fábio, isso é fácil, isso é tranquilo. É verdade. Por quê? Porque quando você vai buscar, por exemplo, mataram o meu irmão, mataram a minha irmã, mataram um familiar meu, tá bom. Homicídio, artigo 121, 121 do Código Penal. Aí você vai buscar no Código de Processo Penal. Você vai fazer valer o processo penal naquela circunstância. No nosso caso aqui agora, Código de Processo Civil. Por exemplo, bateram no meu carro. Tá bom. Quando você fala bateram no meu carro e você quer o ressarcimento, o que acontece? Você vai buscar a sentença do juiz e esta sentença judicial fará o quê? Fará, por exemplo, que a parte que bateu no seu carro pague pela besteira que fez. Tem que pagar?
Tem a jurisdição, a palavra do Estado pela voz do juiz, pela caneta do juiz. O juiz dá aquela canetada que é a sentença dizendo pague. Tem que pagar. Por quê? Porque é ordem. É uma coisa que tem a coação do Estado, tem a força do Estado. O Estado vai fazer valer aquela sentença. Mas tem recurso, tem recurso. Você vai ver comigo que você pode recorrer. Você fala, putz, Fábio, eu não gostei. Você vai recorrer. Mas se chegar lá em cima, desculpa, chegou na terceira instância, você recorreu para a segunda. Na segunda instância, você não gostou. Você recorre na terceira, você não gostou. Terceira, você sente e chora, porque não dá para fazer mais nada. Você vai ver comigo que você tem 3 instâncias para fazer com que o processo chegue a uma sentença final. Claro que tem custas. Você vai pagar custas. Você tem prazo para fazer tudo isso. E tudo isso você vai estudar comigo. Por quê? Olha lá, volta na tela. Porque no penal, no processo penal, você tem a punição do Estado. O Estado vai pôr você na cadeia, por exemplo. Aqui não. Aqui não. Mas tem uma situação. Que situação? Tem a situação do devedor infiel. Putz, mas Fábio, devedor infiel não vai mais para a cadeia. Por quê? Porque existe uma sentença prolatada pelo STF, Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo. E eles disseram que não vai para a cadeia. Quem vai para a cadeia? Devedor de pensão alimentícia. Prisão civil por dívida. Putz, Fábio, tem isso? Tem. Agora você precisa entender que toda sentença que o juiz dá é a jurisdição. O Estado está falando. É o juiz, é o desembargador, é o ministro. Mas eles não agem em nome deles. Eles agem em nome do Estado. E aí tem mais. Vamos voltar na tela. Olha lá. Aí eu tenho um conflito de interesses e esse conflito de interesses tem nome. Qual é o nome do conflito de interesse? Nome técnico. Lide. Lide. O que é lide? Lide é um conflito de interesses. Eu tenho uma lide, eu quero uma coisa, você quer outra, e quem vai dizer quem tem razão é o Estado. O Estado juiz é uma das partes do processo. Eu tenho a tríade processual. O que é tríade? É um triângulo. Tenho 3 pessoas que formam o processo: o autor, o réu e o juiz. Você vai ver comigo que as 3 pessoas juntas formam o processo. Lá no cristianismo, e aí eu vou falar da cruz de novo, por isso também ela está aí. No cristianismo você tem Pai, Filho e Espírito Santo, formam um só Deus. No processo você tem juiz, autor e réu, formam o processo, a tríade. Aí eu tenho um processo. Aí existe o conflito de interesses. Você vai e fala, juiz, bateram no meu carro. O juiz olha para você e fala, tá bom, quem bateu? Foi o Joãozinho. Tá bom, vamos citar o Joãozinho. Aí você tem o juiz e falta o Joãozinho. Putz, e aí? E aí vem o Joãozinho. Aí quando vem o Joãozinho, como nós aqui só temos 2 câmeras, então o que acontece? Vem o Joãozinho, o que acontece? Eu tenho 3 pessoas. Ó, eu estou aqui, eu estou aqui e eu estou aqui. Eu tenho o juiz, que é aqui, o autor e o réu. Os 3 juntos formam o processo. Só 2 não tem processo. Só o autor não tem processo. Só o juiz não tem processo. O juiz está quieto, o juiz está parado, o juiz está esperando o autor chegar. O autor chega e fala, juiz, o autor chega e fala, juiz, juiz está aqui. Não, pior que ainda não me acostumei com as câmeras. O juiz está aqui. Tá bom. Então, eu, autor, juiz, eu
preciso que o senhor, juiz, fale no processo. Por quê? Porque eu tenho uma pretensão, estou buscando um objetivo. O objetivo do processo se chama pretensão. Eu estou pretendendo alguma coisa. O que eu estou pretendendo? Estou pretendendo buscar a jurisdição. Você vai ver comigo, passo a passo, tudo isso, ok? Por hora é assim. E que mais? Vamos para a tela. Olha lá, a finalidade do processo é solucionar a lide, que é quando uma parte exige o cumprimento de um direito subjetivo, pacificando a sociedade. Então, nós temos as partes, como já falei, o autor, o réu, o juiz e, atenção, os assistentes processuais. Agora, só tem lide em juízo se eu tenho ação judicial. Mas, Fábio, peraí, você falou que autor, juiz e réu formam a tríade. Ok. O autor está metendo pau. O réu vai levar pau. E o juiz vai dizer se o réu vai levar pau mesmo ou não. Mas, de repente, o juiz tem dúvida. Ele vai chamar os assistentes. Por exemplo, tem aí um menor de idade envolvido no processo. Se tiver menor de idade envolvido no processo, o que eu preciso fazer? Chamar o Ministério Público, que vai auxiliar. O Ministério Público vai assistir, vai ajudar no processo. O juiz tem dúvida se aconteceu aquilo, tem que chamar o perito. O perito vai fazer um exame, por exemplo, para averiguar se houve mesmo aquele erro médico. E aí? E aí ele é um assistente, ele está ajudando. Mas o processo em si está formado quando o réu é chamado ao processo. Eu chamo o réu, o autor diz, juiz, eu preciso que o senhor me dê esse direito. Que direito? Bateram no meu carro, quero que ele pague. Tá bom, eu, juiz, chamo o Joãozinho e digo, Joãozinho, vem aqui, tem um processo, o cara está cobrando de você porque você bateu no carro dele. E aí? E aí o Joãozinho vai dizer, ok, o Joãozinho vai responder, o Joãozinho vai ser citado, e a resposta do Joãozinho é a contestação. Ele vai contestar dizendo, não bati não, quem bateu foi ele no meu carro. E aí nós vamos averiguar, aí está montado o processo. E se ele não responde? Se ele não responde, é um réu revel. Ele não disse que sim, mas também não disse que não. Então o processo continua até que o juiz decida. Pode decidir sem o cara? Chegaremos lá. Vamos seguir. Olha só. Aí eu tenho o exercício da jurisdição segue um conjunto de normas que garantem a efetividade dessa tutela jurisdicional, permitindo então a participação dos interessados, definindo a atuação dos juízes e a elaboração das leis. Ótimo. Então, para que a lei seja aplicada ao caso concreto, o que acontece? O juiz, ele tem que seguir a lei. Ótimo, tem que seguir a lei. Então a jurisdição será seguida. Para que a jurisdição valha, eu preciso seguir os passos, o trâmite. Lá no crime, para que o crime exista, tem o chamado caminho do crime, o iter criminis, isto é, eu vou caminhar com o processo, com o crime, tipo, vou planejar, vou comprar as coisas, para depois fazer como é que eu vou pôr em prática, depois eu ponho em prática, eu fiz, aí eu tenho o crime. No processo civil, eu tenho que ter uma petição. Você vai ver que vai ter um papel chamado petição. Esta petição será endereçada ao juiz. O juiz recebe a petição e vai dizer, olha, sei lá, o Marquinhos quer que o Joãozinho pague a batida no carro. Se
tudo estiver bem, porque a petição tem um caminho a seguir, se tudo estiver bem, na sequência, o que acontece? O juiz chama. Se a petição está errada, se a petição estiver errada, o Joãozinho, ou o Marquinhos, que escreveu a petição, vai ter que arrumar. Como é que eu arrumo isso? Você vai ver comigo, que pode ter algum erro. Se tiver algum erro, tem que sanar o erro. E para sanar o erro, eu vou emendar a petição inicial, ou vou aditar a petição inicial. Isto é, eu vou colocar alguma coisa ali, vou arrumar, porque tenho requisitos. Nós vamos estudar passo a passo tudo isso. Que mais? Vamos lá. Aí, eu tenho... Desde 2015, nós temos aí esse novo Código de Processo Civil que nós vamos estudar, que é a Lei 13.105 de 2015, que reordenou todas as leis processuais, reduzindo o número de recursos e deu agilidade ao andamento dos processos, alterando inclusive os prazos para que não haja ambiguidade, para que os prazos sejam devidamente respeitados. Então, basicamente, o que nós vamos estudar aqui ao longo desses próximos dias? Nós vamos estudar o processo civil do começo ao fim. Isto é, da hora que o Marquinhos entrega a petição ao juiz e diz: juiz, está aqui, ó, esta petição é a petição que vai falar daquilo que eu quero. O juiz vai ler. Ah, tá tudo certo. Chama o Joãozinho. O juiz vai mandar citar o Joãozinho. É feita a carta de citação, é feita a citação do réu. O réu vai ser citado, o Joãozinho vai ser chamado. O Joãozinho vai vir ao processo. Chegando no processo, o Joãozinho vai contestar. A resposta do réu é a contestação. Depois, o autor, o Marquinhos, vai fazer uma réplica. O juiz vai ler, o juiz vai sanar, vai chamar algum assistente se precisar. Aí ele vai averiguar tudo isso. Ao averiguar tudo isso, o juiz vai dizer: olha, quem tem razão é o Joãozinho, olha, quem tem razão é o Marquinhos. Um vai dizer: eu não gostei do que o juiz falou, vou recorrer. Vai recorrer ao desembargador. O desembargador vai dizer: olha, não pode. Quem é desembargador? Você vai saber. Ah, e aí? O desembargador diz: não pode. Não, vai continuar valendo a decisão do juiz de primeiro grau. Aí você fala: putz, eu não gostei, então eu vou para o terceiro grau. O ministro vai averiguar aquela circunstância. O STF vai averiguar? Nós vamos estudar. Será que o STF vai averiguar processo de primeiro grau daqueles simples? Tudo isso você vai ver comigo ao longo dos próximos dias aqui no canal. Então, assim, isto é apenas uma introdução. Este material que eu coloquei aqui para você está no meu site, no fabtadeu.net. Qualquer dúvida, você pode mandar para o contato @fabtadeu.net. Dúvida, crítica, protesto, enfim, você pode mandar o que quiser. Pode mandar para o inferno, para onde quiser. WhatsApp do canal. Dúvidas, por favor, encaminhe para 97372680011 São Paulo. E se é uma dúvida muito urgente, vai para o meu WhatsApp, mas eu demoro para responder. Por quê? Porque eu recebo uma média de 150 a 180 mensagens por dia, porque eu dou aula em cursos presenciais, dou aula em faculdade, numa faculdade aí, enfim, não vou fazer propaganda, mas eu leio tudo e respondo tudo. Às vezes eu demoro cerca de 1 mês e pouco para chegar nas respostas, porque assim, eu vou lendo um por um, não tem como. 2 vezes por dia eu vejo tudo isso. Por hora, está tudo encerrado. Se você não entendeu alguma coisa, por gentileza, procure por estes contatos que estão na sua tela.
Dúvidas, WhatsApp do canal 11 97372 6800. Minha equipe vai ler a sua dúvida. Se é importante, isto é, se é urgente, eles já me passam. Se não for urgente, eu vou gravar um vídeo, ou 2, ou 3, o que seja, e vou respondendo as dúvidas aqui no canal. E o meu WhatsApp pessoal está aí também, mas eu demoro, porque infelizmente ou felizmente eu vejo tudo e respondo tudo e, enfim, demora. O e-mail sou eu que vejo, contato@fabiotadeu.net, ok? Esta é só a primeira aula, o primeiro momento, a aula 0, partindo do zero, processo civil, para eu poder começar a partir da próxima aula. Tudo está no meu site, o material também desta, e já o material da aula 1, antes da gente entrar no código propriamente dito, está lá. E na próxima aula nós vamos começar a anotar muito mais coisa, porque eu vou explicar passo a passo, e você é bem-vindo no canal. Por hora é isso, agradeço a todos. Cadê o final? Final estava aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos, obrigado, fique em paz.